Olá família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. As 3 estratégias usadas pelo inimigo para destruir uma vida conjugal, ela se baseia inicialmente na falta de diálogo. O segundo é a negligência afetiva e a terceira, intimidade ou aproximação. A comunicação, ela é o diálogo diário com seu cônjuge. Perguntar como está, como você está se sentindo, como foi seu dia, né? O que você deseja, o que você quer, como você se vê, todo tipo de diálogo, né? O diálogo simplesmente é uma comunicação, é uma aproximação. O primeiro passo para uma aproximação é o diálogo. Isso tanto entre amigos, principalmente entre casais. E é necessário o casal conversar sobre tudo e sobre todas as coisas, entende? Por isso que existe essa importância muito grande na vida do casal. Então a comunicação, ela é primordial dentro de um relacionamento. O segundo tópico vai falar sobre a negligência afetiva. Carlos, o que é isso? Negligência afetiva. Não tem um amigo quando você chega, cumprimenta ele ou abraça? Isso significa afetividade, quando você tem carinho, né? Você tem respeito, admiração por alguém. Quando você está dentro de um relacionamento, o seu cumprimento à sua esposa, ao seu esposo, não é o "e aí, tudo bem?" É muito mais do que isso. Ele é representado com um selinho, com um beijo na boca. Isso no início do relacionamento, isso é muito natural. E sempre é muito bom, muito intenso. Mas depois de um tempo de relacionamento, o inimigo tende a esfriar isso com o cotidiano, com o dia a dia, com as dificuldades, a adversidade. E você já percebe que não tem aquela continuidade, não tem aquela persistência dentro dessa motivação da afetividade, né? Dentro do relacionamento. E às vezes isso vai passando despercebido. Só que esse detalhe dentro de um relacionamento, ele não só é importante, como ele é base. Ele é a base, ele é como fosse um radier de uma casa, como fosse uma coluna, uma estrutura. Então, se eu tenho uma comunicação e agora eu tenho o contato afetivo de abraçar, de beijar, de me comunicar, entra o terceiro tópico, aonde seria a aproximação. E essa aproximação, que seria, né, a aproximação do casal, ela vai se dar através de um bom diálogo, uma boa comunicação, e aí o genuíno afetividade, que é onde você agora está bem com a sua esposa, conversando, brincando, beijando, perguntando, e aí é onde vem a aproximação. E quando o casal não tem esses 3 parâmetros, a tendência é ter forças espirituais para desencadear brigas, discórdias, adversidades dentro do próprio relacionamento. Aí é onde entra o esfriamento, aonde entra a negligência afetiva, aonde entra de fato o afastamento, o individualismo, o ressentimento, a chateação, o orgulho. Por quê? Porque já houve um afastamento, então um já começa a querer viver sem o outro. E você já começa, depois de um tempo, já não sentir aquela ausência, aquela falta, porque foi aberta uma brecha, uma legalidade, e nessa legalidade, quem demos fomos eu e você. Com a falta do diálogo, com a falta, com a negligência afetiva, e com a falta de aproximação. Então, esses 3 pontos, eles são primordiais para um bom relacionamento. Não adianta só o relacionamento ter um bom diálogo. E também não adianta só ter uma boa afetividade. Só beijos na boca, carinho, cafuné, não adianta. Se não tiver também a aproximação. Então, às vezes, para a mulher é muito importante um diálogo, uma conversa, expor, falar, do seu dia. Nós sabemos o que a gente passa, quando a mulher sai de serviço e chega, falando. E nós temos que ouvir. E para o homem, já é um outro tripé. Então, que a gente vem aprender de fato a dar importância àquilo que mantém um relacionamento. E nesse tripé, que é o diálogo, que é a afetividade e que é a aproximação, a gente faz o mais importante desses 3, que é convidar o Senhor para entrar na nossa vida. Convidar o Senhor para entrar na nossa casa, no nosso relacionamento. Porque eu sei de uma coisa: pau que nasce torto, na mão do Senhor se direita, porque Jesus, ele é carpinteiro. E não tem nada que esteja destruído que o Senhor não possa construir. Não há nada destruído que o Senhor não possa retificar, que o Senhor não possa reiniciar. Deus é um Deus que ele começa. Ele é um Deus que ele tira do nada e faz um tudo. Então é necessário, às vezes, a gente depositar a nossa relação, a nossa amizade, o nosso trabalho, a nossa vida conjugal na mão do Senhor. E confiar somente nele, que ele tem todo o poder de fazer, de restaurar e de abençoar. Eu costumo dizer às vezes que o relacionamento, ele é um tripé. Ele é um triângulo, Seria mais ou menos isso, um triângulo. E em cada ponta existe o casal. Lado direito e lado esquerdo. E em cima se encontra Deus.
E quando o casal coloca Deus como primícia, em primeiro lugar, tudo tende a dar certo. Com todas as dificuldades que nós temos, com toda a deficiência que há em nós, existe esse parâmetro, porque Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar entendimento, Deus vai nos dar discernimento para saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de permanecer, a hora de ouvir. E essa sabedoria ela só vem através do Senhor. Às vezes você pode ser uma pessoa muito boa, muito racional, muito estudada, muito inteligente. Mas se tu não tiver a paciência de Deus num relacionamento, é muito difícil, ou quase impossível você conseguir manter um relacionamento por muito tempo saudável, né, e de uma forma única. Então é necessário a gente convidar o Senhor para dentro do nosso relacionamento, apresentar a Deus, para que Deus nos dê ferramentas e estratégias para que nós não venhamos perder, né, esse tripé. Que a gente não venha perder a comunicação, que a gente não venha negligenciar o nosso parceiro, que a gente não venha, né, deixar de ter a proximidade. Porque por muitas vezes nós negligenciamos isso, se afastamos, e aí o inimigo, com forças exteriores, terceirizando, porque muitos dos problemas somos nós que causamos, não é o inimigo, ele vem agora e infiltra alguém na sua vida para destruir aquilo que Deus de fato fez, tudo aquilo que Deus uniu. E é nessa hora que tem que ter toda uma vigilância, porque se dentro do meu relacionamento eu já estou dando brecha, não há mais uma vigilância da minha parte, e eu deixei esses 3 pontinhos que são essenciais, né, dessa forma, aí agora vai acontecer, aonde o inimigo já vai usar, né, uma força terceirizada, uma força do exterior, né, de fora, né, para trazer para dentro e destruir aquilo que Deus entregou na sua mão. Então que a gente possa ficar ligado, que a gente possa pedir sabedoria ao Senhor, para que Deus possa nos abençoar e nos orientar de forma sábia, né, para que a gente venha ter mais assertividade mediante aquilo tudo que vem em nossas mãos, porque o Senhor te confiou essa pessoa que está ao seu lado, e é necessário que a gente tenha sabedoria, paciência, tolerância e amor. A paz, pessoal, que vocês possam ter gostado dessa palavra e que o Senhor possa ter falado contigo de alguma forma e que venha ter servido para o teu coração aquilo que Deus tem.